Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Hoje você vai ver uma aula diferente do nosso curso de língua portuguesa. Uma aula onde a gente vai conhecer o pensamento de um profissional da palavra. Vamos ver uma entrevista com um jornalista político que há quase 50 anos trabalha em jornal e televisão. Seu nome, Vilas Boas Correia. Vilas Boas Correia começou suas atividades de jornalista em 1948. Hoje, aos 71 anos, em plena atividade, é um dos mais respeitados profissionais da palavra no Brasil. Escreve crônicas políticas e, às vezes, crônicas esportivas também. Além disso, comenta ainda no Jornal da Noite, na TV, os episódios políticos do dia. Mas como será que um advogado formado pela Universidade do Brasil, no Rio, acabou se transformando no apaixonado pelo jornalismo? Me apresentei a notícia, que era um grande vespertino no Rio, com o cartão do meu sogro, Bittencourt de Sá, para o Silva Ramos, que era o diretor de fato do jornal. Ele deu o cartão e disse: olha, seu sogro está dizendo aqui que você é advogado, mas talvez não seja analfabeto. Tira o paletó, senta e escreve. E me deram um release sobre uma exposição fotográfica das catedrais inglesas. Eu reescrevi aquilo à mão, em folha de papel, que era recorte de papel de jornal, e à tarde, Vespertino publicou essa notinha em uma coluna. Foi a grande matéria da minha vida. A meu ver, a matéria mais importante da imprensa mundial. 6 meses depois, já fazendo tudo em jornal, eu bati, por acaso, com um furo. Era uma denúncia contra o ministro da Aviação, Clóvis Pestana. Foi por acaso. E eu compareci como advogado, usei meu diploma, perante o então ministro da Guerra Todo-Poderoso, o general Carroberto Pereira da Costa. E assisti o Ivo Borcione, industrial catarinense, formular a denúncia. Publiquei esta matéria na primeira página da notícia, teve uma enorme repercussão parlamentar, e eu descobri a profissão da minha vida, descobri, inclusive, nesta profissão, o meu ramo, que era repórter político. E nele estou desde 48. E já que nosso convidado de hoje é um jornalista, nós vamos falar e muito de jornalismo. Mas para esse papo não ficar só assim na palavra, nós resolvemos trazer você aqui, numa redação de jornal. Assim você pode sentir a agitação que é trabalhar num lugar como esse. Hoje, as redações dos jornais estão quase todas informatizadas. E o computador acabou se transformando no grande aliado do jornalista. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que tudo era escrito à máquina, ou à mão mesmo. Olha, uma das grandes diferenças que o computador introduziu nas redações é que hoje o repórter, o redator, tem que ter muito mais cuidado com o texto. Não apenas o cuidado do texto limpo, porque ninguém vai corrigir o seu texto. Quer dizer, se você comete erros de grafia, faz um texto sujo, repetindo palavras, corre o risco de sair assim. Como também você tem hoje o texto final. Quer dizer, a não ser nas próprias editorias em que tem os copydeskers que reescrevem matérias para juntar 2, 3 matérias numa só, quem tem texto próprio faz o texto final. Quer dizer, o meu artigo eu redijo no computador, corrijo e remeto diretamente à impressão. Não passa por nenhuma revisão. De modo que isso te coloca muito mais atento, tem que prestar atenção na grafia, na construção, nas palavras, nos acentos, porque a bobagem, a burrada, o erro sai no jornal e é o seu diploma de incompetência.
Tem gente que acredita em tudo que lê nos jornais, achando que o que está escrito nessas páginas é a verdade pura e simples. Mas às vezes a gente lê uma notícia no jornal e depois surpreende ao ver a mesma notícia no outro jornal, só que com uma versão completamente diferente. O que será que as pessoas acham disso? Deixa eu ver aqui, com licença. Você acha que os jornais sempre falam a verdade? Normalmente não. Às vezes. Tentam, pelo menos. Um pouco. Às vezes sim, às vezes não. Ah, dependendo do jornal, fala. Não. Quer dizer, que verdade? Tem tantas verdades. Eu acho que esse jornal fala uma verdade, que às vezes me agrada, às vezes não. Quando você vê uma notícia publicada em 2 jornais diferentes, cada uma com uma versão, em qual você acredita? Ah, eu leio bem e vou ver. A gente sempre sabe qual é a mais certa. Eu não acredito em nenhum dos dois. Eu procuro analisar a situação e ter a minha conclusão. Olha, é difícil realmente você saber qual dos dois tem mais credibilidade, né? Os jornais, eles gostam muito assim de enfeitar um pouco a coisa, eles exageram às vezes um pouco as coisas na notícia, então realmente é difícil você fazer uma análise, né? Diversas fontes de informação fazem com que você tenha uma certa visão global sobre o assunto. No jornal que se preza, um jornal respeitável, ele pelo menos se divide em 2 blocos distintos, que é a parte do editorial, comandada pela direção, onde o jornal defende os seus pontos de vista, dá os seus palpites. Isso aí reflete a linha do jornal. E há o noticiário, que deve ser o mais independente possível. Essa é a teoria. Na prática é um pouco diferente, porque é evidente que quando o jornal tem uma linha, essa linha acaba sendo um nevoeiro, né, que se adensa sobre a redação e de alguma forma condiciona as notícias. Agora, nesses meus quase 50 anos de imprensa, eu nunca recebi de nenhum diretor de jornal instruções para torcer matérias a favor ou contra qualquer lado. E por isso é que eu nunca saí de nenhum jornal por uma ordem dessa, que eu jamais aceitaria. Mas do que pasquins, jornalecos, etc., tal, que se vendem, que se alugam, devem ser diferentes. Na grande imprensa, o clima é um pouco diferente. Sempre que se fala em verdade jornalística, a gente se lembra de uma coisa que é fundamental, não só para os jornalistas, como para qualquer cidadão: a liberdade de imprensa. Você sabe o que é liberdade de imprensa? Vamos ver se a gente acha liberdade de imprensa em liberdade. Liberdade aqui. Liberdade de imprensa. Direito concedido a todos de publicar alguma coisa sem necessidade de autorização ou de censura prévia, sob as penas da lei no caso de abuso. Mas se a gente investiga a nossa história, a gente descobre que houve um tempo aqui no Brasil em que a liberdade de imprensa deixou de existir. Foi durante o regime militar. Naquela época, só era possível publicar o que as autoridades militares julgavam ser do interesse deles. Qualquer notícia que fosse contra esses interesses era simplesmente cortada sem qualquer explicação dos censores, que inclusive chegavam a montar guarda nas redações. Um jornal que na época da ditadura militar ficou conhecido pela criatividade e pela coragem, substituindo matérias censuradas por versos de autores famosos, até mesmo na primeira página, foi o jornal O Estado de São Paulo. Sempre que as pessoas viam algum verso perdido no meio do jornal, já sabiam de cara. Naquele espaço era para ter uma matéria que foi censurada. A verdade é que a censura era uma sombra negra que pesava sobre todo o jornal. Porque quando se tinha uma denúncia a fazer, a revelação de uma tortura, de uma prisão, de um escândalo, de qualquer fato que incomodasse a ditadura, qual era a opção do repórter? Bancar o herói e fazer uma matéria de denúncia explícita, e isso seria censurado, fatalmente, ou tentar driblar a censura, passar um recado por linhas curvas, amoldar o texto para sugerir a informação. Todo mundo optava por esta fórmula. Mas isto amesquinhava o texto, tirava a força do texto, do impacto. De modo que a censura é uma coisa tão terrível que mesmo
na resistência, ela te obriga a concordar de alguma maneira com ela, a se ajoelhar diante dela. A censura é uma vergonha, é uma mancha na vida de um país. Como você deve ter reparado, nós estamos num estúdio de TV. Aqui também se produzem notícias, só que de uma maneira um pouco diferente da maneira que se produz num jornal. São Paulo vira um inferno na greve de ônibus. O trabalhador paulista esperou até 4 horas para garantir condução. Desde cedo, os funcionários reduziram pela metade a velocidade dos trens. A greve também trouxe consequências dramáticas para os hospitais públicos da capital. Havia uma enfermeira para cada 26 pacientes internados. Apesar de tantos telejornais quanto os jornais impressos trabalharem com as mesmas notícias, eles têm maneiras diferentes de abordar os fatos. Você já parou para pensar nessas diferenças? Que diferenças são essas? A televisão é muito mais escrava da imagem. Quer dizer, quando o texto de televisão, além de ser mais curto, mais direto, mais coloquial, que passe a informação o mais rapidamente possível, ele também se escraviza muito à imagem que a televisão dispõe. Ao passo que o jornalista na imprensa não só tem mais espaço, ele pode fazer um texto mais caprichado, com fumaças intelectuais, como ele também não está prisioneiro de imagem nenhuma, e sim da apuração, daquilo que ele sabe, daquilo que ele conseguiu levantar. Então isso acaba estabelecendo uma grande diferença, embora seja curioso que, de um lado, a televisão tenta cada vez mais entrar na análise, na interpretação, que é o forte da imprensa escrita, e a imprensa escrita, por imposição hoje do seu processo industrial, da valorização do espaço, do papel, cada vez mais reduz a notícia, faz ela mais direta, mais próxima da televisão. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de terminar, gostaria de fazer uma última perguntinha para o Vilas Boas Correia. O que a gente deve fazer para ler o jornal ou assistir um noticiário de TV sem se sentir enganado? O repórter, redator, não mente de propósito. Ele se equivoca, muitas vezes, por falta de tempo. Essa exigência de pauta da hora de fechar o jornal obriga o repórter, às vezes, a escrever sem ter convicção na informação. Na área política, há uma deformação terrível da militância. Sente-se muito isso nas épocas de campanha, quando as paixões são mais acesas, que o repórter puxa a brasa para a sardinha do seu partido. E o repórter também erra. O repórter também erra. E é muito fácil o erro na imprensa por causa do tempo, da rapidez com que as coisas têm que ser apuradas, da hora certa de fechar. O leitor, em geral, descobre a notícia errada porque ela acaba sendo denunciada. Quer dizer, a parte prejudicada bota a boca no mundo, o próprio jornal corrige muitas vezes o seu erro. Essa impressão de que a notícia é intencionalmente distorcida é uma impressão, em geral, falsa. Agora sim, chegamos ao fim de mais um programa. Um programa que, como você reparou, foi bem diferente dos outros programas que nós vimos. Daqui para frente, periodicamente, nós vamos apresentar outros programas como este. Programas que mostram um pouco o dia a dia e o que pensam os profissionais que trabalham com a palavra. É só você aguardar. E até a próxima.